Lucas, capítulo de número 13. Vamos fazer uma reflexão nessa noite. Vamos pedir o Espírito Santo para falar no nosso coração. Vamos pedir o Espírito Santo que nos abra a nossa visão espiritual, que Ele possa proporcionar nessa noite libertações dentro das áreas que se fazem necessárias, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Lucas capítulo 13. A princípio eu quero ler somente um verso, e a gente vai ponderar alguns versículos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Lucas 13, o verso de número 12. Posso ler? Tem algumas folhinhas ainda aí fazendo barulho, está folheando. Aleluia, oh glória. Lucas 13, verso 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Aleluia! Aleluia! Por mais que nós venhamos procurar os profissionais da área da saúde, nenhum deles é capaz de dizer assim: mulher, homem, criança, jovem, você está livre da sua enfermidade. Mas nós encontramos um texto que Jesus diz para uma determinada mulher: mulher, está livre da tua enfermidade. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós queremos agradecer o Senhor. Ao lermos, ao ouvirmos a tua palavra, ela gera fé no nosso coração. Ó Deus, aqui iniciamos o culto nesta noite lendo, ó Deus amado, em 1 João, ó Deus amado, que nos mostrou, ó Deus amado, ali João registrando a respeito, ó Deus amado, que Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ó Deus, desfaça as obras do diabo contra as nossas vidas, assim como o Senhor, aleluia, nessa sinagoga, libertou essa mulher de um espírito que lhe acompanhava há 18 anos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O mesmo Jesus está aqui. Aleluia. Talvez a bênção não chegou para mim e para você, mas ela pode chegar, assim como chegou para essa mulher nessa sinagoga. Lucas, ele registra aqui pela última vez, no livro de Lucas, ele registra pela última vez que Jesus foi na sinagoga. Você não encontra daqui para frente que Jesus, ele entrou numa sinagoga. Versículo de número 10, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Então havia outros lugares que ensinavam a palavra de Deus, aonde que se cultuava a Deus, aonde que ensinava os preceitos de Deus. Havia outras sinagogas, o texto não diz qual sinagoga, onde, mas o texto diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. O texto aqui me refletiu a trazer o título para essa reflexão nessa noite, sobre o milagre, baseado na vida dessa mulher. E o milagre pode vir para mim e para você. Aleluia, oh glórias. No primeiro momento que eu encontro aqui, era o hábito de Jesus ir para a casa do Pai, ou a casa de Deus. No verso 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Jesus, ele tinha o costume de ir à casa do Pai. Jesus, como ele ensinava, ele era mestre, era lhe dada a oportunidade do ensinamento da lei, daquilo que os profetas deixaram.
Jesus, ele tinha prazer em ir à casa de Deus. Então eu aprendo que Jesus aqui, com Jesus, que devemos ir à casa de Deus. Jesus, ele deixou o exemplo, ele foi na sinagoga, aonde que se ensinava, aonde que se adorava, aonde se buscava a Deus. Jesus me ensina que a casa de Deus é um lugar para se ir, para se frequentar. No segundo momento que eu encontro aqui, no texto que nós vamos ainda dar sequência, aqui havia uma mulher, no verso 11 diz assim, Jesus ensinando ali naquela sinagoga, o verso 11 diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar. No segundo momento que eu encontro aqui, a mulher encurvada, com seu sofrimento, também não deixou de frequentar a casa de Deus. O que é que eu aprendo com essa mulher? Mesmo na sua condição, que o texto diz que essa mulher estava encurvada. Imagina uma mulher há 18 anos, só olhar para o chão, 18 anos, essa mulher andou encurvada, mas ela não deixou de frequentar a sinagoga. A enfermidade não foi motivo para impedir essa mulher de buscar a Deus, de adorar a Deus, de ir na sinagoga. O texto não nos mostra que essa mulher foi ali buscar Jesus. O texto não fala como outros: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos pararam Jesus, muitos queriam tocar em Jesus, mas o texto diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Então, no segundo momento, além do primeiro momento que nos mostra que Jesus, ele sempre ia à casa do Pai, no segundo momento, eu encontro uma mulher totalmente encurvada. E o texto diz, é tão interessante que quem escreveu foi Lucas. Lucas era médico, ele compreendia o estado físico das pessoas, porque ele estudou, mesmo que talvez de uma forma limitada, mas ele estudou a medicina daquela época. Talvez ele sabia que naquela condição daquela mulher encurvada, alguma coisa estava acontecendo dentro dela. Porque não é normal uma pessoa endireitada, uma pessoa encurvada, é totalmente diferente. Há uma compreensão dos órgãos internos da pessoa que é encurvada. Mas o texto nos mostra que essa mulher, ela foi ali. Alguns comentaristas dizem que essa mulher, pegando o texto aqui, que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Alguns dizem que ela estava possessa, endemoniada de fato. Outros dizem que ela estava simplesmente com uma influência espiritual de Satanás. Outros já não veem que ela estava possessa, mas o texto me traz aqui uma condição de possessa de um espírito de enfermidade. É tão interessante que há alguns elementos aqui no texto que alguns comentaristas dizem que essa mulher, ela estava com influência, não de forma possessa, com demônio dentro dela, porque o texto fala que essa mulher era filha de Abraão. Eu creio que o Filho de Deus, aquele nascido de novo, o demônio não entra. Mas de alguma forma essa mulher estava ali, ela recebeu uma manifestação espiritual do mal que ela deixou naquela condição. Então, no primeiro momento que eu encontro aqui no texto, o hábito de Jesus de ir à casa de Deus. No segundo momento, a mulher encurvada com seu sofrimento também não deixou de frequentar a casa de Deus. Aquela situação daquela mulher encurvada, só olhando para o chão, podia ser motivo de lhe impedir de ir na sinagoga. Talvez há 18 anos ou mais,
18 anos numa condição encurvada, talvez mais tempo sem estar nessa condição, porque o texto fala que é 18 anos que Lucas registra. Talvez o sacerdote ali, ou aquela pessoa responsável pelaquela sinagoga, quantas vezes ele viu aquela mulher entrar e sair naquela sinagoga, naquela condição, durante 18 anos, ou no momento que ela não estava encurvada, que ela estava ereta, o responsável pela sinagoga, ou outros viu aquela mulher. O texto ainda caminha e me mostra um outro ponto no versículo 12, que nós lemos aqui: vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. O outro momento que eu encontro no texto aqui, que é interessantíssimo: aquela mulher não deu alarde para Jesus, ela não levantou a mão para Jesus, ela não chamou a atenção de Jesus, mas Jesus a viu. O texto diz aqui: vendo a Jesus, Jesus viu aquela mulher. Todos viam aquela mulher naquela sinagoga, uma mulher encurvada, presa a uma enfermidade. Nem a mulher sabia que ela estava numa condição de uma influência espiritual, mas ela estava. Lucas, no seu registro aqui, diz isso, que o demônio colocou aquela mulher encurvada há 18 anos. Mas Jesus viu aquela mulher. A mulher, ao entrar naquele lugar de oração e de estudo da palavra, Jesus viu aquela mulher enferma. Jesus sempre nos vê, meu querido, minha querida. Jesus sempre vai nos ver. Às vezes questionamos com Deus: por que Deus, Ele age na vida de fulano e de Beltrano, na minha vida não? Deus, Ele age na vida de todos, só que é dentro da vontade dEle e no momento dEle. Naquele momento, Lucas registra que Jesus viu aquela mulher. Aquele momento era para aquela mulher que precisava ser curada, ser liberta, ser transformada. Foi aquele momento daquela mulher. Talvez o seu momento é hoje, amanhã, depois de amanhã, ou o seu momento foi ontem, antes de ontem. Há outros momentos. Jesus viu como Satanás a manteve presa por 18 anos. Talvez a medicina daquela época viu aquela mulher simplesmente presa a uma enfermidade. E assim as nossas vidas, nós contemplamos a vida do outro, e às vezes nós contemplamos simplesmente com o nosso olhar carnal e não espiritual, dentro de algumas coisas que podem estar acontecendo. Jesus viu como ela andava cabisbaixa, com os olhos para o chão, viu como ela vivia sobre o peso angustiante da enfermidade, sem perspectiva de alívio e cura, porque essa é a doença, que para a medicina é uma doença, não tem cura, não tem cura. A mulher encurvada, a mulher encurvada. Essa doença, segundo alguns comentaristas, dentro de um olhar da ciência, da medicina, alguns comentaristas dizem que essa doença é conhecida como espondilite deformans, espondilite deformans ou espondilite anquilosante, que vai levando a pessoa a ficar curvada, e ela só anda assim, curvada. É uma doença aonde que comprime os órgãos internos. Eu vou te dar um exemplo da minha sogra. A minha sogra, ela não é curvada, mas ela já não é ereta. Ela tem, não é essa doença, mas ela tem um pouco de curvatura. O médico a indicou a usar um colete para poder endireitar. Por quê? Estava comprimindo o seu pulmão. Imagina uma mulher presa há 18 anos numa curvatura. Como é que foi os seus órgãos internos? Há uma compressão dos seus órgãos. Há uma mudança interna dentro dessa curvatura na vida dessa mulher. Mas o texto diz que Jesus viu essa mulher. Os ossos de sua coluna foram fundidos numa massa rígida.
Essa mulher estava presa há 18 anos. Essa mulher, ela recebeu uma seta do nosso adversário. Por isso que o texto que eu li aqui na abertura desse culto é que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus desfez as obras do diabo na vida dessa mulher. O Rodrigo me deu permissão no dia 28 do mês passado, na escola bíblica dominical. Estava vendo aqui um evento da mocidade, aonde que vieram alguns irmãos do Candelária, vieram alguns irmãos do Nordeste, e o Rodrigo, ele desceu. Não sei se ele estava vindo da cozinha, se ele foi beber água, mas ao entrar próximo do corredor, ao fazer a curva, eu e Regina, nós estávamos na porta da secretaria, e o Rodrigo, ao vir, eu olhei para o Rodrigo e percebi algo diferente, só que eu não sabia o que era. Eu não consegui fazer leitura também, mas ele veio e falou assim: não, que bom que vocês estão aqui. A minha cabeça começou a doer agora. Eu fiz a curva, não é, Rodrigo? Você quer vir cá falar, Rodrigo? Você quer vir cá falar ou não precisa? Pode falar? Dia 28 agora. Ele falou: minha cabeça está doendo, ora por mim, ainda bem que vocês estão aqui. Nós entramos com ele na salinha, mas a Regina ministrou oração para ele, e assim que nós terminamos, o que aconteceu, Rodrigo? O que aconteceu com você? A dor saiu. Naquele momento ali, a dor saiu. E o que você disse mais? O que aconteceu com seus olhos? Queimou. Ele sentiu um queimor aqui nessa região aqui, ó. Essa semana ele esteve na igreja e falou assim: Rodrigo, o que você percebeu? Qual a sua leitura que você fez daquela dor de cabeça que você teve naquele momento ali? Foi uma seta que eu recebi. Então, meu irmão, minha irmã, não brinque. Não dá brecha para o inimigo. Não dá brecha. A Bíblia diz que Davi tinha um exército poderoso nas suas mãos, e a Bíblia diz que Satanás intentou o coração de Davi para ele contar o seu exército. A Bíblia diz que num diálogo de Jesus com Pedro, Satanás queria usar Pedro. Jesus falou assim: arreda-te de Satanás. A Bíblia diz que Satanás apareceu e tentou Jesus, no corpo, na alma e no espírito. Aqui nós vemos uma mulher que estava presa há 18 anos de uma enfermidade, aparentemente, mas era espiritual. Eu fui convidado, um colega meu, para ir numa determinada igreja no bairro Fortaleza, num sábado pela manhã. Ele falou que ia ter uma palestra, e já tinha insistido comigo muito tempo para ir lá, e eu só enrolando. Nesse dia não teve como eu falar assim: hoje não dá, eu vou. Mas é o dia que o Senhor prepara. E assim eu fui. Aconteceu a palestra pela manhã. A palestra terminou, uma igreja super tradicional, não bate palma, não dá um glória a Deus, não levanta a mão, super tradicional. O culto acabou. Uma obreira da igreja, ficou eu, essa irmã, o irmão que me convidou e o pregador que era de fora. Ela falou assim: vocês podem fazer uma oração para mim? Membro da igreja, obreira da igreja, nós fomos orar por ela. Ao orar por ela, ela caiu endemoniada. E aí, como é que você me explica? Será que todos que estão na casa de Deus, estão frequentando as igrejas, aqui na sinagoga, o demônio estava no corpo dessa mulher, lá na sinagoga? Quantas pessoas estão frequentando as igrejas e não são libertos de fato? Frequenta a igreja, tem o nome no rol da Bíblia, ou melhor, tem o nome no rol da igreja, mas não são de fato convertidos. Mas outros são de fato convertidos, como o texto que eu li aqui, são filhos de Deus, mas pode receber seta, dardos inflamados. Aqui nós temos uma filha de Abraão, que ela foi acometida por essa situação. Não é apenas Satanás
que faz as pessoas ficarem encurvadas. O pecado faz as pessoas ficarem encurvadas. A tristeza, ou as tristezas da vida, levam as pessoas a ficarem encurvadas. O sofrimento da vida leva as pessoas a ficarem encurvadas. Tem vários textos aqui que diz sobre isso. Se você ler em Salmos 38:6, vai falar que o pecado encurva a pessoa. Se você ler Salmo 42:5, da mesma forma, o sofrimento, Salmo 44, fala que a pessoa fica encurvada por causa do sofrimento. Quarto momento que eu encontro aqui no texto, está no versículo 12, versículo 13, que eu vou repetir o 12, diz assim: vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Verso 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Eu não vi no texto Jesus expulsando um demônio. Aquela mulher estava por uma influência diabólica. O livro de Efésios diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia diz que ao nosso derredor o nosso adversário está querendo nos tragar. O texto diz que Jesus liberou uma palavra através da sua fala. No verso 12, mulher, está livre da tua enfermidade. Verso de número 13, por que Jesus não liberou uma palavra e ela endireitou? Porque Jesus quis tocar na vida daquela mulher. Oh, basurianda sricanta. Eu fico imaginando a cena, dá vontade de você estar lá. Uma mulher totalmente curva. Quantas vezes talvez ela entrou naquela sinagoga? Talvez quantas vezes as pessoas viram aquela mulher andando na rua, assim, e de repente num culto, numa sinagoga, Jesus toca naquela mulher, e aquela mulher endireita, fica ereta. Isso é o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus fala à mulher, impõe as mãos sobre ela, usa a fala e usa o toque. Por isso que é importante nós usarmos o toque. Jesus nos deu autoridade, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, expulsarão demônios. A autoridade que eu e você temos, mas para isso precisamos abrir a nossa visão espiritual. O Rodrigo poderia muito bem ter subido as escadas, vir aqui sentar, estou com dor de cabeça, e ficar com aquilo. Eu já fui em alguns cultos que nós realizamos, está aqui alguns irmãos, Vitor, Laninha e outros irmãos que teve a oportunidade de fazer alguns cultos com a gente, Andréia. Em algum momento eu recebi seta, eu saí do culto, mesmo os irmãos orando, com dor de cabeça, e a dor de cabeça não passava. Eu não sou de ter dor de cabeça fácil. Seta, dardo, não porque eu estou em pecado, não é por causa disso, porque a maioria desses cultos consagro, pago o preço, mas é seta, é dardo. A Bíblia fala que nós temos a armadura para nos proteger contra essas situações malignas. Mas essa mulher, a cura foi imediata e completa. A mulher imediatamente se endireitou. A prisão de Satanás naquela mulher foi destruída. As algemas foram despedaçadas em nome de Jesus, aleluia. Quinto e último momento, versículo 14 diz assim: o chefe da sinagoga, olha só, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, 20, pois nesses dias para seres curado, e não no sábado. Aquele chefe da sinagoga, ele falou para o público, para a sua plateia, mas ele estava querendo atingir Jesus Cristo. De domingo a sexta-feira, vocês podem vir para ser curado, mas no sábado, não.
a legalidade da lei. Aí o versículo de número 15 diz assim: disse-lhe porém o Senhor: hipócritas. Olha só que palavra dura. Jesus falar isso para um chefe de uma sinagoga, diante de todos: hipócrita. Diz assim: disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura num sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, porque os animais, eles eram usados para cargas, eles precisariam beber. Se um animal no sábado, que não era trabalho, podia levar para beber água e trazê-lo novamente, uma mulher há 18 anos não poderia ser liberta no sábado? Jesus estava trabalhando? Não. Jesus estava pregando o evangelho, Jesus estava anunciando a vontade do Pai. Aquela mulher era carente da necessidade de libertação na sua vida. Ao invés do chefe da sinagoga dar glória a Deus, não, ele censurou aquele ato. O verso de número 16 diz assim: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Essa mulher era filha de Abraão, a sua descendência. Jesus diz assim: a quem Satanás trazia preso há 18 anos. Em quinto momento, gratidão a Deus. Essa mulher teve gratidão a Deus. No versículo 13, voltando um pouquinho aí, diz assim: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. O que ela fez? Ela dava glória a Deus. Ela começou a dar glória a Deus. Ela começou a dar glória a Deus. Ela começou a dar glória a Deus. Talvez ela ouviu só falar de Jesus, nem sabia quem era Jesus de fato, porque ela poderia ter dado glória a Jesus. Ela deu glória a Deus. Ela deu glória a Deus porque é a filha de Abraão. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, meu irmão, minha irmã. Satanás sabe quem você é, os demônios sabem quem você e eu somos. Jesus, ele discerniu que essa mulher era filha de Abraão, descendente de Abraão. Ela tinha a fé. Pastor Paulo falou aqui domingos a respeito disso. Essa mulher, ela carregava promessas sobre ela. Mas durante 18 anos, essa mulher ficou presa. Quinto momento, gratidão a Deus. Essa mulher teve gratidão. Satanás, que estava naquela sinagoga disfarçado de doença dessa mulher, ou atormentando essa mulher, foi desmascarado e derrotado. Eu quero deixar aqui, até coloquei aqui, quero deixar bem claro, que nem toda doença, veja bem, nem toda doença é procedência maligna. Senão as pessoas pensam assim: meu dedão está doendo, é o diabo. Nem toda doença, ela é maligna. Ela é por causa do pecado. O pecado entrou na raça humana, por isso nós ficamos enfermos. Mas tem certas situações que ela é espiritual, e nós precisamos discernir isso. No versículo 14 a 16 nós lemos: aqui o chefe da sinagoga valorizou mais os animais. Não que os animais não tenham importância na vida do ser humano, mas Jesus priorizou a importância daquela mulher. O cristianismo, sabe o que ele faz? Ele te valoriza você. O cristianismo me valoriza. Aquela mulher, ela não merecia ser liberta naquele dia? Ela foi liberta naquele dia. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Equipe de louvor.